Muito bem, mais um exercício da Fundação Carlos Chagas, aquela que faz as provas para o CFP. Uma dívida decorrente de um empréstimo deverá ser liquidada por meio de 12 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após a data do empréstimo. Pausa. No que ele diz isso, a gente já entendeu que se trata de uma série postecipada, né? Considerando que foi utilizado o sistema de amortização constante, o SAC, a uma taxa de 2% ao mês, verifica-se que o valor da última prestação é igual a R$ 1.275. O saldo devedor da dívida imediatamente após o pagamento da 50ª prestação é... Bom, esse exercício, se você me perguntasse, professor, me fale um exercício bem completo para eu recobrar várias partes da matéria. Eu te responderia esse daqui. Como vocês vão ver, na resolução a gente vai acabar recobrando vários pontos importantes que vimos durante as aulas. E é um exercício bastante completo, né? Antes de iniciar, então, uma recomendação que eu faço é de você, no que tiver na prova ou estiver estudando, ler o enunciado inteiro, né? E não sair calculando, não sair pegando HP e tentando fazer. Primeiro erro nesse exercício: no que você lê esse início do enunciado, uma dívida decorrente do empréstimo, 120 prestações mensais consecutivas, sendo a primeiro mês após o empréstimo, grande parte das pessoas já vai engatar direto um sistema francês, tá? É saque. Tome cuidado com isso. Eu mesmo já fui começar a resolver exercício e já me enganei com isso, tá? Muita gente comete esse erro, então muita atenção na hora, é um saque. Bom, então, para resolver esse exercício, a gente vai, eu recomendo até, caso você não esteja lembrado, né, no que estiver revisando, pegar as notas de aula novamente e estudar, porque vale bastante a pena. Então vou fazer aqui uma pequena recordação do que a gente precisou, do que a gente viu na teoria para poder resolver. Então, se trata de um sistema de amortização constante, onde a amortização é constante, né? Então, eu tenho nesse tipo de série de pagamento a situação onde eu tenho... fazer um pequeno esboço aqui. Aqui é o início, né, o período 0, período 1, período... Ele fala que são 120 prestações, 119, período 120. Bom, devemos nos lembrar de que temos o quê? A amortização, temos juros, temos prestação, temos saldo devedor. Bem, como é postecipado, o saldo devedor aqui vai ser integral, não tem nenhuma amortização, nenhum pagamento de juros e, portanto, nenhuma prestação, né? Lembrando que a prestação é o quê? A amortização mais os juros. Ele dá o quê? Que o valor da última prestação é 1.275. A última prestação é 1.275. E eu sei que o saldo devedor, logo após a última prestação, é 0. E a prestação é composta de amortização mais juros. Eu sei quanto que é a prestação, mas eu não sei nem a amortização nem os juros. É o que a gente vai descobrir agora. Ele conta que a taxa é de 2% ao mês e temos 120 períodos de um mês. Bom, então, o que sabemos do SAC? Sistema de amortização constante. Eu sei que a amortização é constante e é igual ao principal dividido pelo número de prestações, que no caso do exercício são 120.
O que mais que eu me lembro das aulas? Que o que mata, o que quita, o que amortiza o saldo devedor são as amortizações, não são os juros, não são as prestações, são as amortizações. E como nesse sistema a amortização é constante, constante igual ao valor total da dívida dividido por 120, eu sei que o meu saldo devedor, num período N qualquer, ele vai ser igual ao quê? O total de períodos menos o período atual vezes o valor da amortização, que é o mesmo. Né? Bem, nesse exercício ele fala que saldo devedor, o saldo devedor imediatamente após o pagamento da 50ª prestação. Bom, então ele quer um saldo devedor após eu pagar a prestação de número 50 que está aqui no meio. Bom, então a gente sabe que vai ser o saldo devedor logo após ele pagar a 50ª, vai ser o quê? 50, perdão, vai ser 120, que é o total de pagamentos, menos a 50ª, vezes a amortização. Saldo devedor após a 50ª. Então, por enquanto, eu tenho algumas expressões. Tenho essa, e vou seguir tentando descobrir alguma relação que eu possa utilizar. Bem, eu sei, o único input que ele deu aqui numérico foi esse 1275, né? Então eu sei que esse prestação é igual a amortização mais juros. O que vai ser a amortização? Prestação 1275. O que vai ser a amortização? Vai ser o principal sobre 120. Mais. O que são os juros? Faltou eu escrever os juros aqui. Juros, num período T qualquer, vai ser igual a taxa, que é 2%, né, o exercício disse, vezes o saldo devedor do período anterior. Então, eu vou aplicar isso aqui. Como ele disse que 1275 é o valor da última prestação, é o único input que eu tenho. Ele nasceu dessa amortização mais desses juros. Essa amortização é o principal sobre 120, é igual a todas as demais. Os juros vai ser o quê? Esses juros, eu vou até escrever esse jurinho aqui, só para não poluir muito o desenho. Os juros vai ser o quê? A taxa vezes o saldo devedor no período anterior. Opa, aqui eu estou no período 120, correto? O período anterior é o período 119. Estou tratando do juro no período 120. Bom, o que é esse saldo devedor no 19? Nem ia precisar disso. É 0,02 vezes saldo devedor no 19 vai ser o quê? 120 períodos menos o período a que se refere, 119, vezes a amortização. O que é a amortização? É o principal dividido por 120. Bom, 120 menos 119 costuma dar 1. Então isso aqui vai ficar o quê? 0,02 vezes P sobre 120. Isso aqui é o juro no período 120. Então, o que eu vou fazer? Esse juro aqui. Eu vou substituir nessa equação. Por quê?
1.275 é igual a P sobre 120 mais juros 0,02 vezes P sobre 120. Bom, eu tenho uma única equação com uma única variável, consigo calcular. Então, veja, soma de frações com o mesmo número de baixo, o mesmo denominador, eu reescrevo, mantendo o denominador, e somo os numeradores. Quando não tem nada, na frente é 1, né? 1P mais 0,02P, 1,02 vezes P. Multiplicando esse vezes esse é igual a 1 vezes 1,02P. Então, 1,02 vezes P é igual a 1.275 vezes 120. P vai ser igual a 1.275 vezes 120, dividido por 1,02. Vou pegar a minha HP e vou fazer 1.275, enter, 120 vezes 1,02 divide 150 mil cravadinho. 150 mil. Toma cuidado para não ter uns 150 mil em alguma alternativa e você ir correndo lá e marcar, de tão feliz que ficou. Não é? Então, isso é o quê? Isso é o valor principal. Então, o total da dívida no início era 150 mil. Então, é esse saldo devedor no início aqui, 150 mil. E se você estivesse perguntando se a gente vai preencher a tabela, é lógico que não. Eu só fiz aqui só para a gente ajudar a visualizar. O que o exercício pede é o saldo devedor da dívida imediatamente após o pagamento da 50ª prestação. Então, o saldo devedor após o pagamento da 50ª prestação, que é o que eu tinha escrito aqui no comecinho, vou fazer aqui. Saldo devedor após o pagamento da 50ª prestação vai ser igual a 70 vezes o valor da prestação sobre 120. Que vai ser igual a 70 vezes 150 mil dividido por 120. E 150 mil, 70 vezes 120 divide, chegamos em 87.500 cravados. Saldo devedor após a 50ª prestação. 87.500, que é o que tinha de dar mesmo, né? Então, gente, o primeiro comentário que eu faço é: esse exercício ele é muito interessante, porque você é solicitado a saber a mecânica do saque, e é bastante simples, desde que você compreenda de verdade. Conforme eu dizia em aula, o saque, assim como o sistema francês, você não decora jamais. Você não precisa do formulário da prova. Você deve sim entender. Você recorrer a formulário é a pior viagem, é a pior pedida, tá certo? Então, eu sugiro que vocês elejam alguns exercícios mais interessantes como esse para refazer, ainda que seja o mesmo exercício com alguma periodicidade, principalmente nos dias que antecederem a prova, a fim de carregar na memória esses procedimentos todos, ok? Espero que vocês tenham compreendido e gostado do exercício.